nessa. Chegamos ao 8º ano de trabalho. O projeto das UPPs já atinge mais de 230 comunidades e sua expansão segue conforme o programado. Algum ajuste aqui e ali, mas a proposta original foi respeitada. Nunca tive a ilusão de que o crescimento do projeto não traria uma série de desafios e riscos. E agora vem a parte importante, que a gente pode se dar esse luxo. Se você dirige uma empresa privada, a sua estratégia para o sucesso pode lhe apontar, por exemplo, a cautela de não ocupar todos os mercados, por uma questão de qualidade, de competências, de carências de recursos humanos, ou mesmo por causa de uma maior complexidade. A melhor opção pode ser a de não crescer. No setor público, essa escolha não existe. Se a ideia aplicada faz sucesso em um lugar, imediatamente o gestor público será cobrado por mais atendimento, mais área de cobertura, mais daquilo que deu certo. Alguém se identifica com o nosso trabalho, focado, de nicho? Cara, os caras não têm opção, né? Ou eles têm o foco, ou eles têm o foco, não tem alternativa, né? No nosso caso, a gente ter tantas opções é que dificulta, né? Às vezes, a decisão do corretor, não é? Que problema bom, né? Que problema bom, né? Você ter tanta opção que você ter que... O seu problema é você ter que escolher algumas dessas tantas oportunidades. Exatamente. E para quem acha que não sabe vender, ou que é difícil vender, tem uma outra citação no livro de um cara que inventou a IMG, International Management Group, que é uma empresa de marketing esportivo multinacional que é dona de alguns dos maiores eventos do mundo. Mas vamos lá. Essa é para todo mundo que acha que está difícil vender. A maioria das pessoas, acredito, são vendedores natos. Na escola, vendemos nossa aceitação aos colegas e aos nossos professores, à disposição para que nos deem notas. Tentamos vender aos nossos pais que nos deixem passar a noite fora, ou usar o carro, ou comprar um novo aparelho de som. Inconscientemente, já estamos empregando muitas das atitudes de vendas, o poder de persuasão, a arte da negociação e a melhor das táticas da adolescência. Nunca aceite um não como resposta. Quando finalmente partimos para a vida, já aprendemos como nos posicionar para obter o que queremos, como negociar as nossas habilidades e como vender nós mesmos nas entrevistas para obter um emprego. E então algo acontece. Esquecemos como vender. Passamos a questionar nossa aptidão para vendas. Repentinamente, as técnicas que usamos a vida inteira se tornam estranhas e misteriosas, como se tivéssemos agora que aprendê-las pela primeira vez. E aí, pessoal? Alguém ainda acha que está difícil vender ou que o cliente pode ser um empecilho para a venda? Caramba, a gente vende todo dia, hein, Marcão? A gente Desde o vende... prezinho. Na verdade, eu acho que desde quando a gente nasceu, que a gente tem que chorar. Quem não chora não mama. Pensar que nós estamos com fome. Quem não chora não mama. Não é? Oi, Renato. Oi, Marcos. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Eu até coloquei aí no chat também uma indicação de um livro que eu estou praticamente terminando de ler, que é excelente. Uhum. E ele traz algumas questões aí na hora da venda, que é muito legal. Legal. Então, depois eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também para vocês, que é muito legal esse livro também. Ajuda bastante. E aí, para dar uma contribuição, eu estava até conversando na semana passada com o Márcio, que é o meu parceiro aí na dupla, Uhum. e a gente estava conversando sobre a atuação de nicho, né? Ele, Lu, você está indo para qual nicho e tal. Já tem um tempo, pessoal, que eu não estou focando num nicho específico, tá? Uhum. Não sei se todo mundo sabe também, eu trabalho muito com empresa, né, na parte da saúde, e o que eu percebi? Percebi não, a gente sabe, né? Quem precisa de seguro de vida? Todo mundo precisa de seguro de vida. Não é só o médico, não é só o dentista, todo mundo precisa de seguro de vida.
né, conforme o perfil dele. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o cross-sell dentro da minha carteira. Isso. Então, às vezes a gente está perdido, isso também para quem às vezes fala, poxa, que nicho que eu vou atuar? Pega os seus clientes. Se você ainda não falou com ele sobre seguro de vida, eu acho que já é um ganho aí, né? Porque às vezes a gente fica perdido, nossa, eu já falei com tantos médicos, médico é chato, médico é isso. Eu falo por mim, sabe? Teve uma época aí que eu acabei perdendo um pouco a paciência. E a gente pedala, e aí se torna um pouco mais difícil. Mas eu comecei a pensar, poxa, todo mundo precisa. Então por que não oferecer para todo mundo? Sim. Né? E, bom, eu espero que todo mundo pegue isso daí também, né? Comece a trabalhar sua própria carteira. Eu não sei se aqui tem colegas que o nicho maior aí é automóvel, né? Dentro da corretora, ou saúde, enfim, mas é isso. Todo mundo precisa. Eu concordo, e eu comecei pela minha carteira também. Sim. Até esgotar a carteira tem cliente pra caramba. Então, e os clientes da carteira vão indicar outros clientes. A definição de nicho vem com o tempo, tá? Exatamente. Você sabe, Marcos, que no meu caso foi diferente. Eu comecei no nicho, porque eu comecei no Vida, né? Tá. Então, para mim, foi o caminho inverso. Eu comecei pelos nichos e depois que eu fui entrando em outros ramos e vendo a necessidade dos outros clientes de começar a trabalhar e fazer o cross-sell dentro da própria carteira. É por aí, eu acho que... Eu fiz o caminho inverso, na verdade. Não, mas não tem certo nem errado. Como diz o Renato, cada um tem o seu caminho. Exatamente. Para os colegas que estão aqui, que já têm carteira, eu também começaria pela minha carteira, porque, de repente, você vai se identificar mais com um tipo de cliente do que com outro. Não, e tem uma outra coisa também, né, Marcos? Quando o cliente ele já tem um relacionamento com você... Já está vendido. Exatamente, o fechamento é certo. Já está vendido. Ele só não vai fechar com você se ele tiver algum outro problema, porque, do contrário, não tem por que ele não fechar com você. Corretagem é confiança. Isso não Exatamente, é isso aí. Você tem ou você não tem. Então, vou continuar um aqui. Esse é um cara que é mestre em vendas. E quando eu estava... Nossa, vocês não reparem que tem 2 gatos aqui, tá? Estão tentando destruir a casa, mas ainda não conseguiram. Mas eles chegam lá. Bom, primeira experiência do mentor que eu tive, o Renato e a pessoa que também nos ajudava, falavam uma coisa muito legal, que falavam que você não é agente secreto. Você tem que falar para os outros que você trabalha com seguro de vida. Essa é a primeira coisa. E nessa terceira citação, é exatamente isso. Fala o seguinte: sua ferramenta primária, o orifício que você tem no seu rosto, chamado boca, deve ser utilizado com confiança, mas pode dar chabu. As palavras que você fala podem destruir as vendas, assim como podem criá-las. Por isso que você deve pensar na sua boca como uma ferramenta muito bem afiada, que deve ser usada de forma inteligente, de preferência que faça mais bem do que mal a você. Simples assim. Esse é um cara que é consultor de vendas faz algumas décadas. E o livro dele, há 30 anos atrás, tinha vendido 1 milhão de cópias. Então, imagina agora. E o último chama-se A Bíblia de Vendas, que também é de um consultor americano, Jeffrey Gitomer, que, aliás, tem um newsletter semanal, para quem domina o inglês, gratuito, que o cara sempre dá umas pílulas sobre vendas. E tem uma citação, nas páginas 126 e 127, que são bem simples. São 8 regrinhas. Tem uma referência, aqui está a abordagem perfeita. 1, vá devagar. 2, promova uma reunião com 3 participantes. Alguém prestou atenção em uma que aconteceu sábado, entre o Renato e o Leandro, que bateu a meta de um semestre com uma venda, e com as outras 2, provavelmente, se não bater a do ano, vai chegar perto. Então, se você tem um facilitador,
e você quer marcar uma reunião, geralmente 2 contra 1 é um placar desfavorável, ou seja, se você tem 2 pessoas oferecendo um produto e uma que já está aberta a comprar, dificilmente o placar se inverte. Por quê? Porque vendas é uma negociação que chega a um acordo e nunca a um conflito. Então, eu lembrei dessa reunião do Renato com o Leandro que achei muito bacana. Eu e o Renato já fizemos algumas juntos e é muito legal, mesmo por videochamada, dá muito resultado. O Marcão, detalhe, né? Eu não precisei vender para o rapaz. Já estava. Eu depois do estudo, eu falei para ele requer aí um estudo mais detalhado, informações, contrato social, tal. A sua, vamos ver agora. Se você me permitir, eu posso compartilhar a tela com você? O senhor tem 5 minutinhos a mais dele? Claro, estou à disposição. Olha que ele falou, claro, eu estou à disposição. Eu abri a tela de compartilhamento e mostrei os cálculos que eu já estava fazendo durante a nossa conversa. Enquanto o Leandro falava alguma coisa e ele fazia algum comentário, eu já estava aqui fazendo alguns cálculos com os dados que eu tinha obtido dele. Eu falei, olha, eu já tenho 3 sugestões aqui. Tem 3 formas de se fazer 2 milhões de cobertura. Eu não sei se vocês sabem, mas existem pelo menos 3 maneiras diferentes de calcular um seguro de 2 milhões. Sim. Né? O cliente já tinha sinalizado para o Leandro, eu quero um seguro de 2 milhões. Eu fiz 3 formas diferentes e falei, tem 3 formas diferentes de fazer 2 milhões. Uma, 2 milhões. Outra, 2 milhões mais 2 milhões em caso de morte acidental, que vira 4. Ou 1 milhão mais 1 milhão em caso de morte acidental, que aí vira 2 milhões, mas só por acidente. E 1 milhão por morte natural. Aí ele falou, caramba, isso nunca me falaram. Eu falei, pois é, qualquer pessoa que não tiver o pleno conhecimento e olhar 2 milhões, os 3 têm cobertura de 2 milhões. Só que estão compostas de formas diferentes. Quando eu apresentei as 3, ele falou, nossa, que interessante. O Leandro já entrou e falou assim, olha, para você que viaja bastante, eu acho que a opção 1 é a ideal. De 2 milhões mais 2 milhões de morte acidental. Ou seja, você vai ter 4 milhões, como você viaja bastante, você vai ter 4 milhões de cobertura. E 2 milhões para caso de morte natural. Daí ele, realmente, essa é a mais interessante. E aí eles fizeram alguns comentários e tal, eu falei, legal. Perfeito, então essa daqui, senhor, eu esqueci o nome dele agora. Daí ele, sim, é essa mesmo. Eu falei, perfeito. Posso te mandar a lista de documentos necessários e você só responde para mim por e-mail para que a gente possa dar continuidade no preenchimento da sua proposta? Porque essa proposta vai passar por uma avaliação na seguradora primeiro, né? E aí, caso seja aprovada, o senhor vai poder ter o seu seguro. Ou seja, eu valorizei também que nem tudo ali estava garantido. É melhor você me passar as informações para a gente ver se vai ser aprovado na seguradora. Então, a gente valoriza o nosso produto ao mesmo tempo. Ele falou, claro, com certeza. Não tinha terminado a reunião, ele falou, Renato, já está no seu e-mail. Caramba. A documentação básica. Porque o Leandro já tinha fechado saúde com ele, né? E aí ele falou, a documentação que eu mandei para o Leandro, eu estou mandando para você agora todos os meus documentos. Pode preencher. Se tiver faltando alguma coisa, eu falei assim, sim, apenas a declaração de saúde. Acabou. E aí, depois da declaração de saúde, eu vou fazer junto com ele pelo telefone. Então, tá fechado, foi muito legal e seguimos exatamente a Bíblia de vendas, viu, Marcão? É exatamente isso que você falou. A questão de ter um suporte, ou seja, uma pessoa mais experiente, isso ajuda muito porque você citou alguns pontos, um deles é o conhecimento muito profundo do produto, porque ao falar de morte acidental dobrada, a gente sabe que é uma cobertura extremamente barata, que não onera o preço do seguro. Então isso tem que ter a sensibilidade de conhecer o cliente e ao mesmo tempo de saber uma solução
que dobra a cobertura, só que não vai dobrar o custo, vai aumentar, sei lá, 10%, 15%, porque morte acidental, assim como invalidez por acidente, é muito barato. E pouca gente presta atenção nisso. Fora o banco que vende AP fingindo que é seguro de vida, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Bom, para finalizar essa tela, alguém notou que tem uma foto do lado direito? Povo, vocês podem me interromper. Eu só não lembro quem são eles. Então. Eu conheço o que está escrito na plaquinha ali, eu sei o que é aquilo ali, o slogan da Nike, isso eu sei, mas quem está figurando ali deve ser jogador de basquete, alguma coisa? O da direita é o técnico, o da esquerda é um jogador, mas esse não é o ponto é o seguinte, estamos sempre vendendo. A Nike paga uma pequena fortuna para que o técnico use o slogan e a logomarca dela na prancheta. Essa prancheta, o técnico de basquete usa para fazer as estratégias de jogo. Quando o time está perdendo, ele pede um tempo, fala, você vai, o outro arma, outro joga, outro... Eu não entendo nada de basquete. Mas é nessa prancheta que ele faz as anotações e mostra para os jogadores de forma muito rápida. E aí, vocês acham que a Nike teve visibilidade com Just Do It? Então, a venda, ela é muito sutil. Ela tem muitos elementos psicológicos. O que a gente faz, na verdade, é um teatro. E vocês verem que não é muito diferente de marketing esportivo. Já trabalhei com marketing esportivo. É uma venda também, mas é uma venda mais sutil. A nossa é uma consultoria, é mais completa. Por falar nisso, para quem você quer vender? Vou provar para vocês que o método mentor está em tudo. Tem alguma novidade? Acho que não, né? Segmentação de clientes por idade, por sexo e por profissão, né? Quer dizer, você é o alvo de clientes que você segmenta de acordo com esses critérios, né? Pois é. Voltamos ao primeiro conceito que o Renato ensinou a nós, e a mim, inclusive. Tenha seu estoque de nomes. Como foi dito, pode ser da carteira. Eu não tenho uma especificidade, um perfil de cliente que eu quero atuar. Isso vem com o tempo porque, depois de um tempo, a carteira acaba. Não que acaba. Acabam os nomes da carteira. E eu imagino que todo mundo aqui goste de falar com seus clientes, que já são seus clientes de alguns anos. Mas a gente tem que seguir em frente, essa lista não vai ser para sempre. Sem nomes, acredito que a maioria aqui já tenha, de clientes de automóvel, de RE, de saúde, X. Mas o ponto é, defina um nicho e os nomes não acabam mais. Quando? Todo dia. Se você se programar todo dia, eles não acabam, porque vocês vão fazer uma coisa que vocês vão ficar bem melhores do que eu, pedir indicação. Eu sou péssimo. Admito. Ainda vou ficar bom nisso, mas eu, enquanto sou fraquinho. Mas quem pede indicação sempre tem nomes para realimentar o funil. Mas para isso é método. Sim, senhor. E muita gente me pergunta sobre a compra de leads, né? Será que a gente precisa, com tantas formas da gente obter aí as informações e a proximidade com as pessoas, será que a gente precisa ainda comprar lead? Ou a gente tem como gerar clientes potenciais de outras formas, como você tem feito muito, por exemplo, pelo LinkedIn, na sua própria base de clientes, não é? Falando sobre estoque de nomes ainda. Então, lead tem um pequeno detalhe, além de tudo que eu vou falar. Pela LGPD, vocês têm que tomar muito cuidado com leads, porque daqui para frente nenhum contato não previamente autorizado passará impune. Portanto, eu recomendo o LinkedIn. Eu, quando não tinha carteira, e ainda tinha muito receio de vender seguro de vida, eu comecei no RE. Eu fiz uma coisa super sofisticada, diferenciada. Comecei com bares e restaurantes. Eu comprei um Veja Comer e Beber,
planilhei. Na época, a seguradora com quem eu trabalhava me dava folhetos. Eu mandei malas diretas, descobri o nome do boteco, do dono do boteco, do restaurante, mandava mala direta nominal, e uma semana depois eu ligava. Ô, seu fulano, tudo bom? Fui eu que te mandei a mala direta. Eu não conhecia ninguém. Eu montei uma carteira assim. Mas acho que vocês não precisam se sacrificar tanto. Carteira, LinkedIn, tem um potencial infinito, desde que vocês façam contato, o contato autorize uma mensagem, e a partir da mensagem, cada um vai desenvolver o seu script de pré-venda. Que o Renato também me ensinou alguns, e depois eu inventei os meus. Mas para isso, a gente... Oi? O Cris, ele tinha mandado mensagem para mim falando que está acompanhando está na recepção do dentista, que a esposa dele foi fazer um tratamento no dentista. Uhum. Ele está acompanhando a esposa dele. Ele falou: Renato, eu estou aqui na recepção, não vou poder ficar falando muito, porque eu estou aqui na recepção do dentista. E é o que ele colocou aqui no chat agora. Estou em um consultório odontológico agora e aumentei o estoque de nomes em mais 2. Quer dizer, ele aproveitou a oportunidade que está acompanhando a esposa e já fez o contato, provavelmente com a secretária ou com os dentistas, para depois, com certeza, desenvolver esse trabalho. Então, o que você está falando já está acontecendo aqui. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho! E ele deve ter gastado muito tempo, uns 3 minutos, pegando o nome e telefone. Falar em nome e telefone, antes de vender seguro, eu não bebia café. Mas como eu comecei a vender seguro para cafeteria, e botequim, e restaurante, teve uma hora que ficou chato de negar. E aí eu percebi que se eu fosse em qualquer botequim, tomar um café e puxasse papo com o dono, eu começava a vender seguro de vida. Assim como o Genivaldo faz com primazia com os barbeiros e cabeleireiros. Eu comecei com dono de botequim. Então, formas de se ter estoque de nomes são inúmeras. Por exemplo, colegas que trabalham com empresas. O que eu falo sempre? Mas eu tenho contato com o diretor. Excelente. Então, você vai marcar um bate-papo, agora é virtual, né? Não dá mais para ir ao vivo. Mas você vai marcar um bate-papo para falar sobre proteção de renda. Se não quiser falar sobre seguro de vida, leve uma apresentação da Icatu com as lâminas e os rendimentos dos fundos. Legal, você quer saber mais? Pois não, me passa seu nome e telefone. Pois eu marco uma reunião com cada um de vocês, 18 pessoas, 20 pessoas. Não se vende nada, apenas se marca reuniões. Então, assim, cada um vai achar o seu caminho, mas assim, temos 100 mil corretores no Brasil, dos quais 95 mil devem estar vendendo seguro de carro, enquanto a gente está aqui falando. Então, cliente está sobrando. Eu não me preocuparia em como eu faço para arrumar cliente. Eu me preocuparia primeiro em começar a ligar. Depois eu pergunto. Eu duvido que tenha alguém aqui nesse grupo que não tenha gente para ligar. Duvido. Alguém me corrija se eu estiver errado. Marcos. É isso aí. Marcos. Oi. Vamos lá. Eu acho que eu comentei, inclusive, não sei se eu comentei com o Renato, mas eu comentei com o Márcio e com o Léo. Uhum. Teve um horário na corretora que eu falei, vou dar uma olhada no meu WhatsApp. Eu comecei a olhar todas as minhas últimas conversas e fui vendo quem eu ainda não tinha conversado sobre seguro de vida e quem eu já tinha conversado e não tinha fechado, ficou de agendar, enfim. E fui anotando. Só me fala quantos. 112. Então, você adiantou uma dica que eu ia passar para o pessoal. Levante a mão quem tem contatos no WhatsApp. A gente fala o dia inteiro no WhatsApp. Eu, pelo menos, falo o dia inteiro. Inclusive, uma das pessoas que me abriu legal para conversar, que eu já até fiz os estudos e hoje às 6 horas eu vou conversar com ela para apresentar soluções, ela é uma analista de RH de uma empresa que eu atendo. Porque o seguro de vida da empresa,
a cobertura que eles têm é de 20 mil reais. Gente, o que uma pessoa faz com 20 mil reais? Me fala. Então, posso dar um caso de sinistro? Sim. Eu indenizei um de 7.500, porque a empresa só queria pagar a convenção coletiva. E o funcionário que faleceu por Covid não tinha convênio médico, a família desesperada colocou o funcionário em um hospital particular, ele morreu, a família recebeu 7.500 e a conta era de 50 mil. Nossa. Agora me fala, quanto custa um seguro de 50 mil reais, independente da idade? Nossa, é muito barato. O coletivo é muito barato. Não, mesmo individual, não dá uma pizza, cara. Mas a gente pensando no coletivo, no empresário, né? É uma merreca. É uma merreca. E essa empresa... Então, e essa empresa que essa analista trabalha é uma empresa grande, é uma metalúrgica, entendeu? E 20 mil, aí a gente conversa, como eu sei, porque o seguro de vida tá comigo, aí a gente se fala praticamente a cada 2, 3 dias, e aí eu ofereci para ela, porque ela era uma dos meus prospects dessa lista do WhatsApp. Ela, não, claro, quero ver e tal, e já tá pronto, agora hoje eu vou mostrar para ela. Então, assim, tem muito cliente que vira para mim e fala, mas a empresa paga o meu seguro de vida. Tá, mas quanto que é a cobertura? Porque, olha, pela experiência que eu tenho em benefícios, é muito difícil uma cobertura acima de 100 mil reais. Muito difícil. Sim, até porque os seguros de vida coletivo, muitos limitam a 200 mil. Sim. Não, e é muito raro alguém colocar essa cobertura, a não ser que esteja na convenção coletiva, mas é muito raro. E até uma dica que eu quero compartilhar com todos é a seguinte, na hora que o pessoal fala, não, a empresa paga, poxa, parabéns, você tem alguma cobertura, mas me diga uma coisa, quantos anos do teu salário a empresa paga? A pessoa vai, não dá nenhum. Pois é, né? Então, está na hora de ter um seguro que garanta de 3 a 5 anos, que é o tempo que uma família demora para se reorganizar financeiramente quando falta alguém que paga as contas. Simples assim. Então, olha só, pessoal, a cola está aqui. Eu vou prospectar segunda, quarta e sexta, eu vou prospectar segunda, vai ser de manhã, vai ser de tarde. Cada um sabe o seu horário conforme a sua agenda. Eu preciso ter horários fixos de prospecção. E aí entram as duplas. Eu acho que quando você tem outra pessoa te ajudando, compartilhando experiência, vai ficando cada vez mais fácil. Eu tenho que definir quantos nãos eu quero ouvir por dia. Vocês podem falar, pô, mas que cara negativo. Não. Pelo contrário. Quanto mais nãos eu ouvir, mais perto eu estarei do sim. Isto não é invenção da minha cabeça. Eu tenho que ter metas de atendimentos dia. Ou seja, quantas pessoas eu quero efetivamente falar. E com quantas pessoas eu quero agendar a primeira reunião, porque eu estou ligando não é para bater papo nem para vender seguro de vida, eu estou vendendo uma primeira reunião. Ô Marcão, Salmazo, deixa eu te falar, ainda seguindo nessa linha que a Luciana colocou aí, eu acho que existe um argumento que é muito importante, muito valioso para o indivíduo que te diz ou tenta te descartar dizendo que tem o seguro através da empresa. O que acontece? Este camarada ele vai entrar dentro de uma condição empresarial e vai ficar ali, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até mais que isso. E o que acontece? Muitas vezes, quando ele deixa a empresa, ele já contraiu pré-existências que o impedirão de voltar a ter um seguro de vida. Então, ele não só perdeu o emprego, como ele perdeu a oportunidade de ter o seguro dele, que independe do vínculo que ele tem com uma empresa. E o que é pior, ao longo desse tempo que ele achava que ele estava protegido, estava, pelo menos até este limite, mas ele deixava, ele deixa de ter a oportunidade de poder contratar um seguro posteriormente, por não poder. Ele pode pagar, ele quer o seguro, ele deseja tudo, só não pode
porque ele tem uma pré-existência, ele tem um problema, ele tem algumas outras coisas que o impedem de contratar. E é uma outra coisa interessante, que é uma pergunta que vale muito nesses casos de valores de coberturas muito pequenas, que é assim, mas, meu querido, você pretende ficar morto quanto tempo? 1 ano, 2 anos, depois acabou a brincadeira, deixa eu voltar? Porque o que você tem aí é uma cobertura que mal vai dar apoio à sua família por 1 ano, 1 ano e meio. E todo mundo sabe que uma família, para se reestruturar financeiramente, vai levar pelo menos uns 4 anos. Então, quanto tempo você pretende ficar morto? Daqui a 1 ano e meio você para a brincadeira e volta? Então, são argumentos que, às vezes, nos ajudam na condução dos assuntos e tudo mais. Era só Legal. uma contribuição aí, tá bom? Muito bom. Ô, Marcão, obrigado. Deixa eu só aproveitar aqui rapidinho para falar para o Leandro está aqui com a gente, Leandro Giroldo. Seja bem-vindo, Lê. Eu estava contando para o pessoal nossa experiência de sábado com o seu cliente lá do Espírito Santo. Foi legal, né, Renatão? Cara, foi muito bom. E olha que loucura, você ainda saiu da reunião... Foi muito bom. É assim, né? Que até 4h30 com ele. Sério, você já foi... Eu vi que depois você mandou um e-mail, né? Sobre o saúde, né? Isso, é isso aí. Mas eu estava falando para o pessoal, a gente fez literalmente um trabalho de dupla, né? E justamente o que o Marcão tá falando aqui sobre a proposta, né? De você definir dia de prospecção, de você agendar, de você entrevistar. A gente fez aí esse trabalho em dupla, já que você fez o agendamento. E aí, juntos, a gente fez a entrevista. Quando eu apresentei as opções, eu estava contando, né, para eles, que quando eu falei, tem 3 formas de fazer 2 milhões, essa e essa. Quando eu terminei de falar das 3, você já logo contribuiu e falou, você viaja muito, eu sugiro que seja a primeira, não é? Aquela que cobria em dobro no caso de acidente, lembra? É isso aí, é isso aí. É o gancho que a gente tentou entrar e ele mesmo ali já absorveu essa informação como prioridade. E já mandou os documentos, enfim. Agora, vamos só proceder à transmissão. Depois, eu não sei se o Léo está aqui com a gente, mas a gente vai já providenciar a transmissão da proposta dele individual e depois dar continuidade nas outras duas, né? Do sucessão e dos funcionários, né? Sim, com certeza. E foi trabalho em dupla mesmo, né? Até agradecer a sua fantástica apresentação, mas eu queria enaltecer também a questão de você, dentro de um bate-papo, criar uma confiança no cliente, de você perguntar bastante, igual a gente fez várias perguntas, e todas as perguntas vão fazendo a gente ficar mais próximo do cliente. A gente não só falava, a gente ouvia muito ele, e era um cliente que gostava de contar história, então quanto mais ele falava, melhor a nossa abordagem iria ser posterior a isso, né? Então acabou tudo contribuindo aí para que a gente fizesse fechamento na hora. E o que muitas vezes acaba não acontecendo, né? Que às vezes o cliente quer pensar tudo, mas o legal é que, como ele já tinha tudo na hora, e o Renato, inclusive, já abriu o sistema na hora e tirou algumas dúvidas para ele relacionado ao seguro de resgate, que ele também tinha curiosidade para ver. Então, em vez de a gente falar, não, depois eu te mando e você analisa, a gente analisou junto. Não, tem tempo? Tem. Então, peraí que a gente já vê agora. Por quê? Tá quente a venda, a gente matou ela ali. A gente não precisou esperar um outro tempo, a gente não precisou mandar alguma coisa para ele ver, a gente não precisou alongar essa conversa, que já estava praticamente fechada, ele só tinha uma curiosidade, então mata logo o negócio ali. E o cara é muito prático também, acabamos pegando um cara muito prático, que acabou já mandando os documentos. Então, assim, fechou, o que você precisa é isso, eu já vou te mandar agora, então é isso. Acabou sendo um trabalho em dupla muito bacana, porque você causa dentro de um cliente aí uma certa segurança
e uma certa confiança, né? Quando você tem uma pessoa que ele gosta, quando vem uma outra pessoa também e traz um conteúdo que ele acha bacana. Enfim, foi bem bacana, Renatão. Obrigado, hein? Opa, e das 3 propostas, né? Das 3 opções que a gente mostrou, tinha uma de, acho que, R$ 600, uma de 900 e uma de 1.274 era. Quase 1.300, né? Ele optou pela mais cara. Pela mais cara. Só tem uma pergunta. E sabe mais um adendo, Renatão, que eu queria falar? Porque, olha só, nós ficamos aí com ele 2 horas e meia. 2 horas e meia. Na verdade, o Renatão acho que ficou 1h30, mais ou menos, eu fiquei mais 1 hora depois. Caramba. Até algo bacana, Renatão. Como que você mantém um cliente concentrado durante 2 horas e meia? Sem olhar o celular, sem olhar não sei o que lá. Claro que às vezes você dá uma dispersada. Mas é uma coisa que eu até vou falar no treinamento da tarde hoje, né? Voltado aí para negociação. Quanto mais o cliente falar, quanto mais ele falar, mais ligado ele fica na nossa reunião, cara. Agora, se só você fala, puta, aí daqui a pouco ele vai dar sono, ele vai olhar para o lado, ele vai olhar para baixo. Então é um negócio meio louco. Quanto mais você perguntar, quanto mais ele falar, quanto mais virar um diálogo, que é um fala, um outro fala, um fala, um fala. E não um monólogo, mais ele fica concentrado, cara. Então foi muito bacana. À tarde eu tô com você também, hein? Fechado. 3 horas, né? 3 horas. Tamo junto. Fechou. Valeu. Depois manda no grupo mentor lá do Vida, lá o link pra gente. Pode mandar lá? Eu mando sim, vou mandar então. Manda lá. Valeu. Valeu. Eu só tenho uma pergunta. Algum de vocês vendeu ou ajudou a comprar? Boa pergunta. Ajudamos o cara a comprar, nós nem precisamos vender, né, meu? Essa é a consultoria. Acordo, não é convencimento, é chegar a um acordo. Eu odeio que me empurrem coisas. E o cliente também. Então, a partir do momento que ele se sente ajudado, e outra coisa, até compartilhar com o pessoal, se você não interrompe a frase do cliente, se você escuta até o fim, isso é 90% da venda. Porque não é um fala e outro fala, é um fala, o outro escuta, depois fala. Foi o que vocês fizeram, deram calma para o cliente falar sem interromper. Então, mais ele falou do que vocês, eu imagino. Vocês fizeram perguntas objetivas e focadas. Isso é uma... Foi. Eu anotei aqui, foram praticamente 3 etapas. Primeiro, a sensibilização. Falando, não, você não pode, imagina se acontece alguma coisa com o seu sócio, você fica na mão aí e tal. Não, já pensou, sua família, não, os seus funcionários, imagina se acontece alguma coisa, a responsabilidade é sua. Né, a sensibilização com relação à importância, né, disso. A conscientização. A gente tornou ele consciente de que era possível, né, ele ter uma solução para isso. Porque às vezes a pessoa não tem essa consciência de que eu tenho um problema para ser resolvido, mas não tenho certeza se tem como resolver. Então eu torno ele claro de que, existe uma solução. E por último, o aconselhamento. Das 3 opções, nós aconselhamos uma, nós direcionamos para uma. Uhum. Então, por último, veio o aconselhamento, que nos associa ao que são os especialistas em seguros de vida na França. Não são corretores de seguros, são conselheiros. Né? Oi, Renato. Fala, Lu. Na verdade, a gente, na consultoria, a gente tem que mostrar para o cliente, mostrar a dor, né? De não se ter o seguro de vida. Quando você mostra para ele os problemas que ele terá ou que a família dele vai passar, isso traz ele a uma reflexão. Porque não é chegar, eu vendo seguro de vida, que cobertura que você quer? Não é isso. É trazer para o cliente, fazer ele pensar
o que aconteceria com ele ou com a família dele caso ele viesse a faltar ou ficar inválido, enfim. São várias coisas que podem acontecer. Então, quando dói na pessoa, isso eu falo por mim, tá? Que eu entrei nessa profissão porque fizeram uma consultoria comigo, para vocês terem uma ideia. E é verdade isso. Quando você pensa na dor, você faz. Você não pensa nem no preço. Você vai, lógico, que cada cliente tem um bolso, né? E ele vai pagar aquilo que ele pode, né? Mas ele faz. Porque ele pensa na família dele. Então, eu acho que pegar na dor é fundamental. Sim. E só um adendo também, Renatão, sobre a parte em que você sugeriu que ele não comprasse doenças graves ampliadas. Então, inclui muito nessa questão da consultoria. Ela estava lá. E aí tem aquela questão da gente querer empurrar alguma coisa. Mas o Renatão, pela experiência dele, o cara ele tem um certo problema cardíaco, ele está tratando, né, um problema inicial cardíaco. Ele já, dentro dessa consultoria, ele já falou, olha, eu coloquei... Nem tenta. Eu coloquei, mas eu recomendo você não contratar por isso. Pode ser que você pague e no final você não tenha. Não é isso que a gente quer, então a recomendação é a gente tirar. O cara na hora falou, beleza. E complementando o que o Leandro falou, isso vem da produtividade. Por quê? Porque ele e o Renato estão ligando, como eu estou ligando todo dia. O Leandro eu sei que nunca escuta não, né, Leandro? Só sim. Como que é, ô Marcão? Desculpa, não vi. Você não escuta não, né? Só sim. Não, eu escuto bastante não. Então, por isso, você há de concordar comigo que, principalmente para quem está começando, ter uma meta de nãos dia é muito importante. Porque quem fala não fala não para você. Fala não para duas coisas. Fala não para o produto e fala não para a família dele, cara. E o problema não é mais seu. A sua parte, como corretor, você fez. E aí, só um parênteses também. O Salmazo me ajudou a vender minha primeira apólice de seguro de vida. Ele é um dos meus mentores, viu? E essa brincadeira do por quanto tempo você quer ficar morto, eu adorei. Vou usar. Essa aí também eu gostei. Eu tremei na hora ele explicando. Então, produtividade. Depois eu defino uma meta num segundo momento, quando eu estiver ouvindo menos nãos, de quantos estudos personalizados dia eu quero, quantos fechamentos dia eu quero. Mas tudo vai começar com, como diz o Renato, quem foi você no mês passado? Eu diria, quem foi você na semana passada? Você ligou? Se você ligou, você teve produtividade. Se teve produtividade, vai chegar a hora que isso vai virar produção, mas a produção não existe sem produtividade. Mais um merchandising no método mentor. Foi aqui que eu aprendi. Então, isso é uma coisa que o pessoal cansa de ouvir. O Renato não aguenta mais ouvir, mas eu vou falar essa frase. Quando você quer vender, tem que ser todo dia. Lembrem-se, o cliente não está falando não para você, ele está falando não para a família dele, ele está falando não para o produto. Eu, como vários outros colegas, somos campeões mundiais de piadinha de corretor de seguro. Não vou deixar dinheiro para o Ricardão, meu filho que se vire, por aí vai. Não é sentimento, é estatística. A matemática ela é cruel. Ela fala o seguinte, quanto mais você ligar, quanto mais você agendar, quanto mais estudos você fizer, mais fechamento, mais produção, mais perto de Portugal você estará. E por quê? Né? Por que vender seguro de vida? É isso. Já que estamos falando de Portugal, corretor de seguros é como vinho. Uma vez o meu contador me ligou num tom meio jocoso, eu fiquei até bravo com ele. Ele falou, tem um colega seu que cansou de brincar, não quer mais ser corretor de seguros. Não, peraí, é uma profissão séria, não tem essa de brincar. Não quer mais, tá? Cansou, não quer mais ser corretor, não quer mais brincar. Eu falei, peraí, meu, fala sério, o que você está querendo me dizer com isso? Não, que ele está vendendo a carteira. Eu falei, pô, o cara que brinca de corretor, eu não quero nem a palma. Está vendendo a carteira por quê? Que ele quer se aposentar. Mas por que ele quer se aposentar? Está com 92 anos. Nesse dia eu me dei conta de que
Bom, eu estou com 48 para 92. Ninguém vai mandar você embora. Você só melhora com o tempo. Você vai criando uma casca grossa de tantos nãos, tanta piadinha que você escuta, que nada mais te assusta. A gente volta para aquele livro, não aceitar não como resposta. E não aceitar não como resposta não é brigar com o cliente, porque primeiro você vai qualificar ele muito bem. Então, se você vai qualificar ele muito bem, ele vai estar disposto a ouvir o que você quer falar. E você também vai estar disposto a ouvir o que ele tem a dizer. E numa conversa franca e sincera, vocês chegam a um acordo, onde ele vai expor os argumentos dele. Não vou deixar dinheiro para o Ricardão. Minha mulher que se vire. Meu filho que não tenho tempo. Vou falar com a minha mulher. As desculpas não são criativas, pessoal. Elas se resumem a 5 tipos. Que segmento proporciona receita recorrente? Eu não conheço. Como diz o Renato, não existe vitalício, mas existe receita recorrente. Se eu estou alimentando não só o funil de vendas, mas eu estou realimentando a minha carteira sempre, a renda só cresce. E vocês preferem ter patrão ou servir aos seus clientes? Porque eu entendo que a gente serve aos clientes, nós cuidamos das famílias deles. Se amanhã eles não tiverem para pagar as contas, vai chegar um cheque. Isso faz diferença. Esses são os motivos comerciais. Legal. Mas tem outra parte que não pode ser esquecida. São essas. Na hora que você paga um sinistro, você entende qual é a sua missão como corretor de seguros de vida. Se você conhece alguma história, e todo mundo conhece alguma, de um pai que morreu cedo, uma mãe que teve um câncer e faleceu cedo, e todo mundo passou por um abalo financeiro, isso começa a fazer sentido. E a questão do valor, que foi o que o Renato e o Leandro falaram com o cliente de sábado. Ele não quer saber quanto custa. Ele quer saber que problema vai resolver. O seguro ele tem valor, ele não tem preço. Na hora que a gente mostra que ele tem valor, o preço, desde que seja proporcional à renda, uma vez que o limite do seguro de vida são 120 vezes a renda comprovável, mas isso não importa. O que importa é quantos anos você quer garantir da tua renda, o cliente fecha. É só ser algo factível e pagável. São motivos sociais. Alguém já imaginou o que acontece com uma família que o pai, que é um assalariado, morre? Vai pedir o quê? INSS? Quem vai resolver? Nessas horas, todo mundo dá os pêsames e cada um segue com a sua vida. Ninguém vai ajudar. Ninguém vai ajudar. Mas um cheque do seguro de vida ajuda. Eu uma vez vi um depoimento de um menino se formando na faculdade, ele falou, eu não lembro muito bem do meu pai, mas ele se lembrou de mim. Por isso eu estou me formando hoje na faculdade. Então, quando a gente toma para nós algumas verdades com relação ao seguro de vida, primeira coisa que eu digo, você não está incomodando. Talvez você não esteja fazendo a abordagem correta, mas você não está incomodando. Eu não estou incomodando quando eu falo, olha, se você morrer amanhã, o condomínio vai continuar sendo pago, o aluguel também, e a escola das crianças não vão ter que ir para uma escola pública porque você morreu. Eu acho que isso não é incomodar. Me corrijam se eu estiver errado. Pessoal, vocês estão mudos por quê? Marcão, estamos atentos. Estamos absorvendo. Fiquei com medo agora. Refletindo sobre o que você está falando. O Walter até abriu a câmera aqui também para ver que está acordado. Eu não estou vendo ninguém. Eu estou na tela. Olha lá, boa. Muito bom. Eu só ouvo. Eu não vejo, eu só ouvo. Não, eu estou vendo todo mundo aqui, Marcão. Estou acompanhando aqui. Para variar, vamos voltar ao método mentor? O Renato me apresentou um quadrinho que tinha 3 projeções.
a conservadora, a realista e a desafiadora. E eu tenho uma notícia para vocês. Em qualquer uma das três, vocês vão criar uma renda recorrente que vai ajudar muito a pagar as contas da corretora, na pior das hipóteses. Tá? Nessas horas, eu não sei se o Genivaldo está aí, mas ele, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Genivaldo, ele... Tô aprendendo aí, meu irmão. Ah, tá nada, meu. Você que me dá aula, bicho. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. O Genivaldo simplesmente fala, prometi entregar tantas apólices, entreguei tantas a mais no fim do mês. Eu falo, caramba, meu. Diz aí, Genivaldo. Conta pro pessoal, só dá uma palhinha quando você não tinha para quem ligar, não sabia qual era o segmento, nem por onde começar. Só dá uma palhinha para o povo como é que você começou. Bom dia, bom dia. Eu comecei... Eu cheguei no mentor, eu não tinha carteira, não tinha nada. Renato deu as dicas de oferecer na parentela, nos grupos de amigos, foi meus primeiros contratos. Eu acredito que você não me recorda, agora eu fechei uns 10, 15 contratos no mês, mas tudo no meio da parentela, né? E amigos. Porque ali eu já ia aprender o que eu estava fazendo de errado e o que eu estava fazendo de certo, para na hora de chegar com uma outro cliente, futuro cliente que não me conhece, para mim não falar bobagem, né? Ali serviu de treinamento para mim. E assim estou aprendendo até hoje. Não, peraí, você não falou a parte que você estava no barbeiro e não sabia o que fazer. Essa, para mim, é a parte mais impressionante. Desculpa, não entendi. Você não falou a parte de quando você estava no barbeiro pensando para quem mais que você ia vender. Ah, verdade, isso aí... eu fico até sem graça. Você chega no local, chega um momento, eu falei, o que eu vou vender? Não tem, você vai, vende para todo. Eu hoje, sério, graças a Deus eu estou aprendendo a ser um pouquinho mais. Eu não estou definindo assim um público específico. No barbeiro foi uma escola, porque os caras são muito mala. E eu aprendi ali na raça como que é e como que vou vender ali, né? E eu vou vender o quê quando chegar no barbeiro? Eu fui ali, fui perceber a necessidade dele para poder colocar um produto. Mas eu vou falar para o pessoal, sendo mais específico. Você me permite, Gênio? Vou contar a história que você me contou. Pode falar. Genivaldo sentou no barbeiro, falou, não sei o que fazer, não sei para quem vender, virou para o barbeiro e falou, aí, guerreiro, tem seguro de vida? E o cara mostrou a carteira de barbeiro que eu conheço. Porque ele teve um insight na hora, virou para o primeiro barbeiro que atendeu e falou, é você, acabou. E foi. E ele tá na linha de baixo, tá? No desafiador. Desde lá atrás. E quando a gente cresceu, eu quero ser que nem esse cara. Verdade. Pois é. Então, eu acho muito importante esse exemplo, porque a teoria é linda. A prática é outra. Marcão, posso falar? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Marcão, sabe o que eu vejo, o que eu percebo? Que se você for fazer um script, uma abordagem com um médico, por exemplo, um dentista, eles são assim, pessoas exigentes. Se você não fizer uma abordagem assim, encantadora, uma abordagem assim, diferente, é difícil sair uma venda, assim, você realizar de público. Eu complementaria de outra forma. Médicos e dentistas têm um problema de autoridade, porque como eles fizeram uma faculdade e têm um título, eles não respeitam os outros, porque eles se acham superiores. Portanto... Não, eu digo assim, você tem que estar preparado na hora que você for fazer uma abordagem com eles, mas muito preparado. Sempre, o que eu digo é o seguinte, se eles têm uma questão de autoridade, eu também tenho, porque você é especialista em dente ou em coração, eu sou especialista em seguro de vida. Se ele não entende isso, ele não compra. Mas aí eu acho que é um pouco pé no peito, nesses casos. Eles recebem o corretor de uma forma muito ríspida, muito áspera. Se você se dobrar, ele não te respeita. Se você peitar, ele abaixa a orelha. É o que eu já senti na carteira que eu tenho de médicos.
Mas aí você... É que normalmente eu vou nos médicos que eu já tenho, que eu já passo consulta, que já é meu médico. Tudo bem, aí você já tem um relacionamento. Mas você tem que meter o pé no peito e falar, peraí, quem que é especialista? Quando eu vou no médico, eu não falo que remédio eu quero tomar. Então você, por favor, deixa eu terminar, entendeu? Não dessa forma, de uma forma mais amigável, mas deixando claro que a especialista é você. Porque o médico, ele entende de tudo, inclusive de seguro de vida. Mas na hora que você prova que ele não entende, inclusive com termos técnicos, a experiência que eu tenho é que ele costuma baixar a orelha e escutar o que você tem para dizer. Sim, claro. Por isso que eu falo que você tem que estar muito preparado. Muito preparado. Não pode ficar gaguejando. Você tem que conhecer de produto. Você tem que ter um conhecimento técnico de produto aí, que é isso que vai fazer ele te ouvir. Isso. O que a Vânia tá até dizendo são até momentos diferentes. Eu dividiria em 2 momentos. O primeiro momento, que é a abordagem, em que a gente, na forma que a gente aborda, a gente já demonstra autoridade. A gente já tem que demonstrar para o cliente com quem ele está falando. Isso. E a firmeza nas palavras, a sua segurança nas palavras. Gaguejou, autoridade. Perdeu. Mostrar autoridade. Quando você mostra autoridade, ele se abre para o momento mais adequado de você começar a fazer aquelas perguntas para fazer a análise. Fez a análise, o momento da apresentação de uma ou 2 possibilidades para aquele cliente, aí é o momento do encantamento. Aí você vai entrar, é um momento que, como se você fosse um cantor, é a hora que te dessem o microfone, é como se fosse um momento que estariam te dando o microfone para você cantar a sua melhor música. Isso. E aí sim, com as informações na sua mão, você tem tudo do seu cliente já, você sabe da família dele, você sabe da empresa, você sabe o que vai apresentar para ele. No nosso caso do exemplo de sábado, eu apresentei no momento, naquela hora a proposta, porque que o Leandro falou. Eu quis aproveitar que estava quente ali, ele estava disponível. Ele falou que estava disponível. Eu falei, agora é a hora do meu show. Eu tenho que mostrar a melhor proposta para ele. E aí é o que entra o que a Vânia falou, o encantamento. Eu tenho que mostrar para ele o quanto aquilo é importante para ele, cabe no bolso dele. Exato. E é fundamental para agora e para o futuro, né? Esse é o momento. Então, acho que são momentos diferentes. A gente primeiro demonstra autoridade e depois a gente vai encantar com uma proposta adequada. Certo, Marcão? Perfeito. E a questão da autoridade para outros profissionais não é essa necessidade. Por quê? Volto a defender a questão do nicho. Há nichos que ele nem sabe que existe seguro de vida, muito menos DIT. Você vai ser o primeiro corretor a abordar essa pessoa. Médicos, advogados e dentistas são muito abordados, muito abordados. Bom, se for abordado pela Prudential, eu adoro. Porque por quê? Quer ver o cara da Prudential morrer? O cara que vai com terno bonito, gravata vermelha, caneta no Mont Blanc e meio quilo de papel, eu pego uma folha em branco, eu provo que a gente também tem produto. E que o nosso produto é mais acessível. Nossa! Marcos, você sabe que eu já tive a felicidade de tirar alguns clientes da Prudential, né? E é uma satisfação tão grande. É difícil. É difícil, sabe por quê? Sabe por quê que eu te falo? A parte difícil, só que se você conseguir quebrar essa parte, fica fácil. Eu não sei como que o pessoal da Prudential é treinado, mas eles fazem tipo uma espécie de lavagem cerebral no cliente, né? Eles contam uma história lá e se você conseguir quebrar isso aí e mostrar em números, você tira ele. E eu já tive a felicidade de fazer isso. Que quando você apresenta números, acabou. Não tem o que discutir, né? Sempre tem um ou outro que fala, não, mas se eu cancelar agora o da Prudential, eu tô perdendo dinheiro. Não, você não tá perdendo dinheiro. Você já perdeu. Não, na verdade, você estava coberto até então. Sim, mas... Você estava protegido. Daqui para frente, deixa a gente cuidar de você. Entendeu? Mas, assim, eles fazem uma lavagem cerebral que é impressionante. Recomendo pesquisar quem era o principal treinador da Almint, que eu esqueci o nome dele, que é excelente e veio
Da Prudential. O Faria. O Faria. O Faria é um cara que ele tem cara de Prudential. É um E cara agora ele elegante. está na área de produtos. Ele está na área de produtos, é um cara elegante, um cara que sabe como... Ele é o cara que... Vamos pegar o segredo. É só bater um papo com ele. Os treinamentos que eu fiz com ele foram maravilhosos, foram muito impressionantes. Muito impressionantes. Mas só para concluir o que vocês estavam falando agora, em relação a alguns nichos, né? Até comentei aqui já que eu parei um pouco de abordar médico, a não ser aqueles que eu tenho relacionamento, por conta daquilo. Eu acho que, eu volto a falar, todo mundo precisa de seguro de vida. Então, a gente não tem que ficar se amarrando, às vezes, num nicho que está muito... Virou carne de vaca, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Todo mundo vai atrás desses profissionais, né? E tem muitos outros, né, que a gente pode estar abordando. Mas eu acho que fundamental para todo mundo que está aqui, para todo mundo que se propôs, que estudou e é um corretor de seguro, para mim é fundamental. Primeira coisa, ter orgulho do que se faz. Isso. Acabou. Eu falo com toda a convicção. Eu amo o que eu faço, eu tenho orgulho da minha profissão. E tem que falo para qualquer pessoa. Você é uma agente... Sim, não gosto... Exatamente. Social. Exatamente. E outra, né? E eu não gosto de... E me incomoda muito quando alguém menospreza a nossa profissão. Isso me deixa muito triste. Tá? Então, assim, a gente tem que ter orgulho, a gente tem que ter autoridade daquilo que a gente fala, independente do produto, do seguro, qualquer produto, inclusive. Não só o seguro de vida, qualquer coisa que vai se passar para um cliente, tem que ter autoridade do que está falando, ter conhecimento do que está vendendo, isso é fundamental para não queimar a venda. E confiança. E confiança, porque quando você vai confiante, porque a gente não tem que ter medo do cliente. Ele não tem que ter medo. Não, eu penso assim, ele não quis fechar, azar o dele. Não é meu. Não é verdade? Seguro de vida? Ele não fechou com, ele não quis, vou deixar pro Ricardão, meu filho tem... Enfim, eu também já escutei N desculpas, né? Aí, eu volto a dizer, talvez tenha sido mal qualificado, talvez não tenha sido um momento bom. A pessoa é um ignorante, no bom sentido de ignorar a importância desse produto. Ela troca de celular todo ano, mas não faz um seguro de vida. Então, essa pessoa ainda não está pronta. Para cliente assim, eu só tenho uma palavra, próximo. Exatamente, é isso aí. Meta de não. É isso mesmo. Quantos nãos? Todo mundo... Porque o azar é dele. Quem vai um dia... E vou te falar, tá? Aconteceu comigo. Logo quando eu comecei a trabalhar com seguro de vida, fiz a consultoria para um cara, tal. Ele era fotógrafo, tá? Foi pensar. Não, nunca mais apareceu também, não fui mais atrás. Passou algum tempo, não lembro quanto tempo. Ele entrou em contato comigo querendo fazer. Mas adivinha? Estava com câncer. Não, ele estava com o pé quebrado, tinha feito uma cirurgia. Ele ia ficar 3 meses afastado, aí ele queria fazer o DIT. Aí queria DIT, né? Ficou bravo comigo, que eu falei que não dava para fazer. Só porque você falou que você não fazia seguro de prédio pegando fogo e carro batido? Falei, meu amigo, você já está doente, você já está com problema, não tem como. Por que você não fez comigo? E o pior de tudo é que tinha ficado tão barato. E aí o cara lembrou de mim, olha que coisa. Na dor ele lembrou. Sempre assim. Então, exatamente. Por isso que eu falo que quando a gente vai fazer a consultoria, quando a gente pega na dor, tem que pegar bem na dor do cliente. Porque aí faz ele pensar na importância de ter ou não o seguro de vida. É o que você falou, é fazer o cliente pensar. Exatamente. Se ele entende. Se ele não pensa, você é mais uma pessoa vendendo. Exato. Olha o método mentor de novo. O Marcão. Oi? Depois de você falar dessa parte aí desses objetivos, conservador, realista e desafiador, ao final eu tenho aquela planilha do plano de negócios completo para 2 anos. Aí, no final, eu mostro, se você quiser, eu mostro aquela planilha dos resultados em 2 anos, projeção de resultados. Eu quero, e é muito importante, porque é a concretização de metas, estratégias... Disso aí que você vai falar agora. Exatamente. Então, a planilha é isso, super sofisticada.
quantas ligações eu fiz, quantos agendamentos eu tive, quantos estudos personalizados. Desculpe. E estudo personalizado eu uso o modelo do mentor. Não precisei inventar um, porque já tinha um. Coisa que somente os corretores que aderiram ao método mentor e a proposta do mentor têm. Isso gera contratos que geram indicações. Simples assim. E assim vai se alimentando e se retroalimentando o funil. Acabou. Agora, Renato, se quiser falar, começa a nossa proposta. Esse tal de teatro de vendas. Recomendado apenas para duplas. Aliás, todo mundo já tem dupla? Sim. Era isso que eu estava anotando aqui, ó. Nós temos já algumas. O Genivaldo, da Santos e Marinho, com a Daniela Lira, da Girocor. A Dani, não sei se a Dani está aqui com a gente. O Marcão e a Maiara, estão os dois aqui. Eu não tenho ainda. A Luciana Gaeta está com o Márcio. O Cristiano, eu acho que está com a Sandra, depois confirma para mim, o Cris e a Sandra Beltrão. A Márcia, eu não tenho dupla ainda, com a Elisa. Aê, boa. Ô, Van, vamos ver aí quem topa fazer uma dupla aí de sucesso com a Vânia. A Natália tem dupla? Natália? Deixa eu ver, quem está aqui? Quem que está aqui? Ó, quem eu acho que está aqui não tem dupla. Ó, o Walter, o Thiago, Patrícia Ferratoni, da Luz Prime. A Patrícia seria uma boa dupla para você, viu, Van? Seria legal. A Patrícia é nota 10. Ótimo. Vê se ela topa. Quem mais? A Patrícia, inclusive, já tem uma baita experiência no Vida, e vocês não estão muito distantes, não. A Patrícia está ali na região de Mairiporã, e a Vânia está na região do norte, Guarulhos, ali. O Walter está sem dupla, ele falou aqui no chat. Ó, o Walter está sem dupla. Bom, quem que se propõe aí fazer uma dupla com o Walter? Dupla de 2. É quase como que uma dupla sertaneja. Tem que ter a primeira e a segunda voz para um completar o outro, né? É a dupla. Batimento e faixa venda. Já estou anotando aqui os nomes. Quem mais? O Salmazo também, acho que tem dupla já, né? Tá com o Cadu. Acho que o Cadu não está com a gente. Deixa eu ver. O Adriano também, acho que... Não sei se o Adriano já tem dupla. Quem mais? A Patrícia Goodman. O Adriano não tem. O Adriano não tem. Pati, você tá com a gente aqui, Patrícia? Patrícia é fera, meu. Tá, ela tá aqui, sim. Aí, a Patrícia pode fazer dupla com o Adriano. A Pati já é bem experiente, inclusive, já tem uma boa experiência na parte de vendas. Olha, quem vende qualquer coisa, né? Então, quem está disponível para fazer dupla aí, eu vi o Adriano, o Walter, Patrícia, Kátia Menezes, que ainda não tem dupla, o Marião, e o Thiago Carneiro, o Walter Costa. Sim. Isso. E a Cláudia? Certo. A Cláudia também não tem. Gente, agora é da match aí entre vocês aí. Propõe aí um para o outro aí. Fulano, aceita ser minha dupla aí? Só para eu não ficar sugerindo, tendenciando as duplas aí.
vocês, de forma espontânea, seria legal. Posso dar uma sugestão? Deixa eu ver. Pois não. Fechem duplas no WhatsApp do grupo mentor. Quem está sem dupla, fecha no WhatsApp, fechar no WhatsApp do grupo mentor. Tá. É a forma de se comunicar. Isso. A gente define por aqui, porque não é todo mundo que está lá no mentor, no grupo, que está aqui hoje. Então, eu acho que o foco é quem está aqui hoje, definir agora. Por exemplo, o Walter está começando agora, é novo. O Walter pode fazer uma dupla, por exemplo, com o Adriano. O Adriano também está começando agora, pode fazer com a Cláudia ou com o Mário, né? Então, eu sugiro sempre alguém que está começando, já está bem avançada, né? Ó, o Adriano e o Walter também podem fazer uma dupla, mas aí eu sugiro que eu participe das primeiras reuniões com vocês para dar um direcionamento, porque os dois são novos, mas não é um impeditivo. Acho que os dois estão iniciando, acaba sendo bom porque um complementa o conhecimento do outro. A Kátia, você pode fazer dupla com a Cláudia. Kátia e Cláudia, Adriano e Walter, o que vocês acham? Renato, você vê o pessoal aí que está disponível, que esteja começando agora, alguma coisa assim, e aí eu faço. Você que conhece mais eles? Beleza, maravilha. Pati, eu acho que a Pati já é bem experiente, aí acho que alguém aí pode se candidatar a fazer dupla com a Pati. Alguém? Quem mais? Oi? Bom dia, Renato. Qual Patrícia? A Patrícia Goodman. Ah, beleza. Você já está com a Vânia já, né, Vânia, Pati? né? Isso. Era só para confirmar. Você tá com a Vânia. Depois troquem aí os contatos. Eu não sei se todos aqui estão lá no grupo Mentor. Mas eu vou mandar o link para quem não tiver no grupo Mentor, entrar lá e aí vocês se encontram, tá bom? Lá no grupo Mentor do WhatsApp. Perfeito. E vocês se encontram lá. Quem não tiver, vou mandar o link aqui. E dado o horário, vou acelerar aqui para não atrasar. Vamos lá, tipos Marcão. De simulação. Enquanto as duplas vão se formando. Definiu dupla, tipos de simulação, mentor, mentorando e mentorando, mentor. Traduzindo, um vende, outro compra, e depois inverte. 2 simulações por semana. Objeções básicas de clientes. Pessoal, objeção de venda não tem nenhuma criatividade, tá? Depois de um tempo, vocês veem que se vocês treinam, na hora que você vai a campo, ou na hora que você está numa videochamada, vocês vão começar a rir, porque vocês já vão ter simulado as objeções e vão falar, não acredito que isso é de verdade. Então, eu acho que essa vantagem de estar muito bem preparado. As objeções podem ser de preço, de produto, não conheço a empresa, será que eu menti é séria? Não estou com tempo, me liga outra hora. Não sei se eu preciso, minha garantia é Deus, já tenho seguro no banco. É isso. Então, a ideia é fazer uma simulação desses tópicos. Não precisa fazer isso para sempre, mas quanto mais a gente treinar de uma maneira científica, com método e periódica, mais sem graça vão ficar as objeções na hora de vender, porque toda objeção tem uma contra-argumentação. Então, quem quiser fazer a primeira simulação, podemos fazer, não vai dar para fazer hoje, mas a gente pode agendar para a próxima, coisa de 5 minutos, o teatrinho. Marcão. Oi? O que eu sugiro? Primeiro,
eu acho que é legal as duplas se organizarem. Isso. Seguindo esse roteiro aí. Vamos seguir aquele roteiro que o Marcão propôs? Volta lá naquele roteirinho primeiro lá. Quem quiser anotar. O anterior. No anterior. Anterior. Aí. Seguindo as duplas se organizarem, propondo exatamente um processo. Olha, faz de conta que você é um cliente. Faz comigo uma entrevista. Como que você me entrevistaria? Né? Faz as perguntas que você faria para alguém que está te oferecendo um seguro de vida. Né? E faz essa troca, um com o outro. Né? Uma simulação. Foi o que você fez com a Maiara também, não é? Uhum, sim. Né? Um oferece para o outro, para um se colocar no lugar do outro. Primeiro você se coloca no lugar de cliente ou se coloca no lugar de corretor e depois inverte. Na próxima semana, vocês já vão ter uma primeira sensação. Vocês vão ter, pô, legal, Renato, essa dupla aí que eu estou formando, a gente conseguiu se organizar aí e descobrimos algumas dificuldades e facilidades, né? E na próxima semana a gente traz essas principais objeções que vão surgir. E aí pode passar para a próxima, Marcão. Naquela lista de objeções, por favor. Aí vocês vão trazer. Renato, olha, eu particularmente tenho dificuldade em responder objeções de preço, ou de produto, ou sobre quem é a empresa, quem é o Mint, quem é a Icatu, quem são as seguradoras que a gente tem trabalhado, né? Objeções sobre a decisão do cliente ser adiada, deixar para a semana que vem, para o próximo mês. E objeções de necessidade, que as pessoas não tenham entendido. Então, percebam quais são as primeiras objeções que vocês vão ter. Treinem um com o outro e procurem colocar em prática aquela sequência daquele planinho lá conservador que você tinha colocado anteriormente, Marcão, né? Uhum. De número de prospecções, agendamentos. Vai lá naquela tabelinha lá rapidinho, Marcão, por favor. Valeu, Tiagão. Ligações, agendamentos, estudos, contratos e indicações. Está aqui a produtividade necessária, né? O que é preciso ser feito? Olha, eu fiz tantas ligações, consegui agendar com tantas pessoas, fiz tantas entrevistas, fechei ou não fechei tantos contratos e obtive tantas indicações. E aí, dependendo disso, você vai ter um resultado diferente daqui a 1 a 2 anos, se isso se mantiver. Se isso morrer na próxima semana, daqui a 15 dias, olha, aí vai depender muito também do incentivo e da motivação de cada dupla. Se da dupla, um falar assim, vamos marcar, mas eu estou sem tempo, o outro vai ter carreira solo, não vai conseguir fazer a dupla. Renato. Vai ter só, né, voz 1, primeira voz ou segunda voz. Oi? Então, eu e o Marcos, a gente já fechou a nossa agenda. Toda quarta-feira, na parte da manhã, a gente está tendo esses encontros. E, Marcos, eu estou com 2 reuniões hoje à tarde. Chama? Estamos passando aí os números um para o outro e tá surtindo muito efeito, porque você se compromete com outra pessoa, se compromete com você, lógico, acima de tudo com o cliente, né? E eu peguei uma semana ruim, que eu fiquei resfriada, fiquei ruim, falei, não vou desistir, eu vou seguir em frente aí com o planejamento, com os números, né, com as metas, que são tão pequenas, né, que eu me propus com o Marcos, e está sendo muito bacana esse trabalho em dupla, muito bom mesmo. E eu também fico muito incentivado pela Maiara, que gripada, só não estava sem voz, conseguiu ligar e agendar, então que desculpa eu tenho. Simples assim. E, pessoal, a questão das duplas é mais importante do que vocês imaginam. Não é questão de cumprir tabela ou seguir um planejamento. Como diz o Renato, a nossa profissão é muito solitária. É muito solitária. A gente geralmente está num telefone, num computador, falando com alguém, agora não pode nem visitar, nem tomar cafezinho.
Então, na hora que você tem um colega para dividir as dificuldades e as conquistas, isso só faz você melhorar. Melhorar. Então, eu acho que essa é a mensagem. Pensa só, ganhar dinheiro fazendo bem e ajudando os outros, eu não conheço outra profissão que proporcione isso. E detalhe, ninguém aqui vai ficar velho, só vai ficar mais experiente. Acho que isso é para pensar muito profundamente, porque num país com 14 milhões e meio de desempregados, dados, desculpe, oficiais, o que a gente tem é um privilégio. É um privilégio. E ninguém pode mandar a gente embora. Isso é para se pensar muito profundamente. Ô, Marcos, a gente se conectou tanto, né? Nos comprometemos tanto que você pegou até o meu resfriado, tá espirrando, tá tossindo. Fazer o quê? Passa pela câmera. Aqui. O Covid tá bravo. Não. É alergia. Mas eu acho que da minha apresentação, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Pessoal, vocês querem anotar isso? Querem que eu mande, disponibilize em algum lugar? Porque as objeções são essas, tá? Qualquer livro de seguro de vida, seguros em geral, qualquer teórico que vocês procurem, não tem criatividade. Objeções de preço. Vou pegar uma cola aqui. Vamos começar. Objeções, só para terminar. Objeções sobre produto. Não vou fazer seguro de vida, pois se eu morrer, eu não quero deixar minha mulher rica. Eu sou muito supersticioso, o seguro de vida dá azar. Eu tenho muitos imóveis. Prefiro outras opções de investimento. Não sei, acho que previdência seria melhor, seguro de vida não. Objeções de preço. Eu não tenho dinheiro. Seguro de vida é muito caro. Desconhecimento da empresa. Prefiro fazer seguro com o meu banco, muito mais confiável. Prefiro fazer seguro do cartão de crédito. Meu cunhado trabalha na seguradora, vou fazer com ele. Outro plano me ofereceu mais vantagens. Vou analisar antes de decidir. Tem seguro de vida da empresa. Já tem outros seguros, não quero mais um. O cara que não sabe nem quantas coberturas tem. Sou muito novo para fazer seguro de vida. Objeções sobre tempo. Preciso falar com a minha mulher, com o meu marido. Vou pensar melhor, depois te ligo, que não vai ligar. Eu quero esperar um pouco antes de fazer. É isso. Não tem nenhuma criatividade nas desculpas. Então, já que não tem criatividade, que para nós é uma boa notícia, a gente tem um monte de argumentos que é do que se trata o teatro. Tipo de não que vocês vão receber. Então, aprendi com o Renato. Qual que é o dever de casa? Já que tem uma meta de nãos, eu quero saber que tipo de nãos que vocês receberam. É tempo? É preço? É necessidade? Não conheço a empresa? E fazer isso na prática com o seu mentor, no teatro. Eu vou fingir que eu sou um cara que não tem tempo. Eu vou ser um cliente chato que preciso perguntar tudo para minha mulher. Eu vou ser o cara que não tem interesse, porque eu já tenho 18 imóveis e não sabe o que é um inventário. E trocar, o que a gente já falou. Bom, eu aprendi que o método do mentor precisa de comprometimento. De novo, a metodologia. O método mentor só existe porque é um método. Então, como diz o Renato, essa história de eu mandar o relatório semanal, como eu aprendi com o mentor, eu não me comprometi com ele, eu me comprometi comigo. Então, é mais fácil quando é com você. Então, tem que ter um número de ligações por dia que vai gerar um número de ligações semanais. Gente, não é brincadeira ter uma meta de nãos. A nossa profissão é a profissão que mais escuta não. Ou você liga para isso, ou você vai para o próximo. Marcão. Oi. Até eu queria fazer um comentário, cara. Parabéns aí pela apresentação, e isso não tenho dúvidas, né? Obrigado. Eu, como você aí, que somos antigos, um pouco mais antigos no Mentor, sabemos o quanto é importante a gente ter
esse número de ligações, e a gente percebe que muitos filmes, livros ou apresentações, essa lista de nomes é importantíssima. Eu só queria fazer um complemento, porque eu tenho conseguido muitos clientes, o Renato é prova disso, com cross-selling, cara, da minha própria carteira. Como eu trabalho com saúde, né? Você já tem os clientes na mão. Eu faço só uma simples pergunta até durante a negociação. Inclusive, esse cliente de sábado veio disso. Eu só pergunto assim, ó, é simplesão, eu não preciso entrar em detalhes, é você jogar uma isca e ver se o cara pega. Né? Dentro de uma negociação, eu simplesmente pergunto, e o seu seguro de vida, como está hoje? Te interessa ver algo agora? Pronto, para bater e voltar. Te interessa ver algo agora? Porque às vezes o cara, não, depois eu vejo aí para não atrapalhar a sua negociação. Eu estou no meio dela, às vezes pode atrapalhar. Mas eu falo, meu, o seu seguro de vida, como que tá? Te interessa ver algo agora? E esse cara, que é o Flávio, ele falou, cara, eu estou precisando de um seguro de vida de 2 milhões, ainda bem que você falou disso. Ponto, trouxe. E eu tenho fechado muitos contratos, normalmente, nesse cross-selling, numa negociação no saúde, e que muitas vezes ele vem dentro de uma, como que eu posso dizer, de uma rotina, cara, de uma... me fugiu a palavra agora, mas que eu faço sempre, agora me fugiu a palavra. É de uma rotina, que agora entrou na minha cabeça e que, cara, eu faço padrão, toda hora, né? Eu tô perguntando. Uma programação. Uma programação. Então, toda hora eu tô perguntando, num cliente ali, num outro cliente aqui, eu sempre pergunto, e o seu seguro de vida, como tá hoje? Te interessa ver algo agora? Pronto. Você acrescentou uma pergunta ao script, que faz toda a diferença e faz todo sentido. Foi só isso. É o que eu falo, pessoal, não é complicado. E o Leandro tem toda a razão. Quem tem carteira de automóvel? Mas eu não comecei pelo automóvel, tá? Eu ainda tinha uma época que eu acreditava que eu precisava vender o seguro de carro. Aliás, uma notícia para o pessoal. O corretor cujo cliente tem um seguro, por exemplo, de automóvel, tem 75% de chance de mudar de corretor ano que vem. O cliente que tem 2 seguros com o corretor tem 25% de chance de mudar de corretor no ano que vem. O cliente que tem 3 seguros com o corretor tem 5% de chance de mudar o ano que vem. Você acha que o cara vai ligar para alguém para cotar se ele já tem o seguro de saúde, o seguro de casa e o seguro de vida? Não falei de carro, hein? Ele não muda. Marcão, essa é a minha filosofia. Eu também não gosto de seguro alto, o meu maior nicho aqui é o vida e o saúde também. E só que as poucas apólices que nós temos de outros ramos são justamente desses clientes. Por quê? Quanto mais produtos eles tiverem conosco, a chance é menor dele ir para outra carteira. E acaba fidelizando, né? Porque é aquilo que a gente falou, é confiança. É confiança e é preguiça também, né? Primeiro você confia, óbvio. Exatamente. Mas o cara vai, pô, a Luciana me atende tão bem, né? Para que eu vou trocar? Exatamente. Não, e está centralizado tudo num corretor só, isso é muito importante. E o cross-selling que o Leandro falou, que eu já havia falado, é o que eu costumo hoje fazer. Sim. Porque nunca acaba o estoque de nomes. E a gente fala o dia inteiro com pessoas. Sim. E aquele negócio do WhatsApp é real. Sabe, numa meia horinha que eu tava ali parado, foi 112 nomes, sabe? Que a gente fala o dia inteiro, né? Com pessoas, né? Então, e às vezes acaba não comentando do seguro de vida, porque tá falando de outro assunto, enfim. Mas eu acredito muito que o cross-sell hoje é o melhor fonte de leads, na verdade. Se você não saiu da Funenseg semana passada, se você já tem uma carteira, começa pela carteira. Você já tem intimidade com o seu cliente para não achar que você está incomodando. Sim. E acreditem, você nunca está incomodando. Quem acredita que você está incomodando é você. Isso aí. Marcão, é a melhor coisa do mundo, cara. Esse negócio de falar, eu não vou ligar pro cliente porque eu acho que eu estou incomodando. Cara, pelo amor de Deus, o cara tem 300 milhões de coisas para fazer. Ele está ocupado. Você acha que ele está esperando você ligar lá? Ele não está esperando você ligar. Ele agradece até às vezes, porque você lembrou ele. A gente vive esquecido de um monte de coisa, pelo amor de Deus. Cara, ele dá 37 mil vezes, cara, a não ser que ele fale, não me ligue mais. Aí é outra história. Mas enquanto ele não tem um feedback positivo ou negativo, mantém o follow-up.
Ele não Enquanto ele te der abertura, tem que continuar, é assim. Não é enquanto, você sempre vai ter abertura porque você é o corretor de seguro de vida dele, ou o corretor de seguro saúde dele, você é a referência, você é a autoridade. Ele não vai falar não para você, só se você for desagradável ou quiser o confronto. Aí, mas não vai ser o caso. O nosso caso é agregar, não é brigar. Porque quando não fecha a venda, muitas vezes, talvez pela inexperiência ou pelo começo, você não pode brigar com o cliente. Ele vai te dar uma resposta atravessada. O grande desafio é não tomar isso como pessoal. Isso você só vai mudar a chave ouvindo muito não. Volto a insistir. Qual a sua meta de nãos diários e semanais? E mais do que isso, a cada não você está mais perto do sim. Acredite ou não. É isso aí. Tem até um jargão que eu falo assim, sabe como você vai aprender a vender seguro de vida? Sabe como você vai aprender a vender plano de saúde? Vendendo. Você vai aprender a vender seguro de vida vendendo, cara. É oferecendo, é vendendo, é tomando não, é ligando, é só vendendo. Não dá, não tem uma fórmula mágica. Você vai aprender, aí, ó, nesse negócio do comprometimento ali, ó, é aí que você vai aprender, cara. É a atividade. E acho que, da minha parte... Esqueci. Dicas para você envolver o cliente. O Renato e o Léo são testemunhas. Perdi uma venda. Esqueci de falar para vocês. Perdi uma venda. E vou dizer por que eu perdi uma venda. Quanto vocês acham que eu peso? Uns 70? Quanto você pesa, você disse? O que vocês estão vendo aqui? Você é alto, você é alto. Então é uns 80, vai. Tá, bom, era para ser 80, mas depois da pandemia estou com 89. É o seguinte, eu estava vendo meu cliente assim também, tá? Preenchemos a DPS. Na hora que eu estou fazendo, eu falei, legal, qual que é teu peso de altura? 1,73 e 110. Falei, eita. Então, já que a gente não tem mais a oportunidade de ver o cliente por inteiro e sim do pescoço para cima, quando vocês estiverem fazendo a primeira reunião, olha, aproveitando, eu queria perguntar uma coisa, qualificação do cliente. Eu queria perguntar uma coisa que a seguradora vai te perguntar independente. Me passa, por favor, o seu peso e altura. Pode ser que a conversa termine por aí. Ou não. Mas se terminar por aí, termina de uma forma muito elegante, eventualmente com uma indicação. Você vai falar, olha, eu vou te dar uma sugestão. Pelo seu índice de massa corpórea, não adianta a gente tentar prosseguir com a contratação, porque você não vai ser elegível a ter uma apólice de seguro de vida da Almint. Mas, se você conseguir baixar seu peso em tantos quilos, a gente pode retomar essa conversa em breve, porque eu não quero que você perca seu tempo para preencher toda uma proposta, definir os beneficiários, para depois eu te ligar e falar, olha, a seguradora não te aceitou. Então, primeira dica da primeira reunião, aprendi tomando na cabeça, tá? Pergunta é altura e peso, para saber o IMC. Na primeira reunião, você faz tudo personalizado, você não vende. E no final da primeira reunião, você agenda a segunda reunião. E uma forma de você comprometer o segurado com você, não entre em detalhes. Ninguém sabe quando foi emitido o RG, tá? Mas você já está incutindo na cabeça dele que ele vai fechar com você. Porque você fala, olha, então na segunda à tarde tá bom, né? Tá bom. Por favor, traga o seu RG, porque ninguém lembra quando é que é a data de emissão. O cara não vai dar muita atenção, mas ele vai trazer. E na segunda, é o que o Renato falou, e foi o que ajudou ele a fechar a reunião com o Leandro. Já deixa o sistema da Almint no ponto. Você já fez o cálculo, você já está no orçamento. Não deixe para fazer isso durante a reunião. Deixe pronto antes. Explique o estudo personalizado. Olha, então, esse é o estudo que eu mandei por e-mail, ficou em R$125 ou em R$1.000, não importa o número. Importa que você tenha sentido por quê. Ficou, e é um número, esse é um valor confortável para você, né? Sim, então tá, já vamos preenchendo aqui, que aí são formas de fechamento, que você tem um fechamento direto, fechamento por autorização, fechamento indireto, aí são outras coisas que a gente pode
acrescentar no teatro, mas esse é outro capítulo. Terminei. Muito bom, Marcão. É isso. Desculpe ter passado. Espetacular, como sempre. E, gente, olha só, o que acho que é importante, né? A gente dá continuidade nisso. Eu sempre lembro da minha professora de francês. Olha a lua aí, lindona. E aí... Ó, gente, quem que quiser abrir a câmera aí também, para a gente fazer aquele registro bonito de sempre. Eu lembro da minha professora de francês. Eu falei assim... Professora, quando é que eu vou poder falar francês? Em quanto tempo? Aí a professora falou assim, depende. Depende do que você vai fazer, não aqui na aula, mas sim entre essa aula e a próxima aula. Ou seja, se ao terminar a aula eu estudar, eu ler, eu praticar, eu assistir filme francês e tal, eu tenho uma forte tendência de, na próxima aula, entrar melhor, com melhor compreensão e assim avançar o meu processo de desenvolvimento. Para o seguro de vida é a mesma coisa. O que vai funcionar é a gente agora, terminando agora 11 horas, o que a gente vai colocar em prática a partir de agora, 11h01. O que de tudo isso que o Marcão trouxe para a gente, e a Luciana, a Maiara, todo mundo que participou aqui até agora, o Genivaldo, né, a Patrícia, está todo mundo aqui com a gente. O que a gente vai colocar em prática agora? Façam o contato com a sua dupla. Quem já formou dupla, eu já vi aqui, que acho que o Adriano está junto com o Walter, né? E qual que é o segredo disso? Eu até estava falando sobre isso, acho que com o Salmazo, na semana passada. Essa dupla só funciona se os dois tiverem um comprometimento mútuo. Se um falar assim, não, eu vou te ajudar, eu faço tal coisa para te ajudar, mas não houver uma reciprocidade no sentido, não, eu me comprometo com você, que eu vou fazer tantas prospecções, eu te convido a participar de tantas. Se eu fizer um agendamento, eu vou te convidar para participar comigo, porque são dois, pegando esse exemplo meu e do Leandro Giroldo, são dois falando com um cliente, acaba aumentando a autoridade, enfim. Eu acho que isso tudo vai funcionar se vocês colocarem em prática. Na próxima semana, eu gostaria de já ter algum feedback de vocês. E eu vou mostrar aqui, o que eu vou depois falar com vocês na semana que vem, é sobre a projeção de resultados que a gente pode ter, né, de acordo com o nosso desempenho. Né? Vocês estão vendo minha tela, não? Não, mas eu estou... Cadê? Agora sumiu. Sumiu. Na próxima semana, então, eu vou só dar um spoiler. Olha, Maiara aí, agora estou vendo todo mundo. O Genivaldo, o Adriano, o Valtão, tá lá. Todo mundo aí ativo, maravilha, gente. Olha, só dando um spoiler. O que o Marcão estava falando, eu uso com muita frequência. Eu gosto de fazer uma projeção. Com quantos nomes eu quero separar? A Luciana Gaeta falou aqui. Eu em meia hora organizei mais de 100 nomes. Legal, desses 100 eu quero prospectar quantos? Se eu me organizar, eu consigo ligar para uma média de 20 por dia. Sexta-feira é mais difícil, então se eu ligar 20 na segunda, 20 na terça, 20 na quarta, 20 na quinta, já dá 80 prospecções. Dessas 80, eu quero que gerem 20 agendamentos e 15 visitas. Visitas, entrevistas, né? Hoje em dia, entrevistas. Estudos personalizados e tantas indicações. Qual a projeção eu faço? Aí eu gosto de organizar pelas seguradoras que eu trabalho. Eu acho que aqui pode gerar 2 contratos da Icatu e 2 contratos da Umint, por exemplo, com ticket médio de 200 para cada, vai dar 400, né? E aqui eu faço a minha projeção. Na segunda-feira eu começo a colocar em prática. Eu separei 50 nomes e liguei para 20.
fiz 5 agendamentos. Aqui, eu faço praticamente um acompanhamento do meu desempenho. Eu olho e falo, legal, terminou uma semana. Terminou a semana, Marcão. Eu alcancei 70% do objetivo que eu tinha colocado no começo da semana aqui, que eram 100 notas. Então, me organizar com 70. E assim vai, eu vou conseguindo avaliar o meu desempenho semana a semana e de acordo com os resultados. De acordo com esse resultado, eu vou projetar o meu plano de negócios. Qual é o impacto disso daqui a 2 anos em termos de carteira vitalícia? Quanto eu vou ter daqui a 2 anos de vitalícia se eu tiver X de produtividade? Né? Então, eu tenho aqui uma planilha que ajuda bastante a visualizar objetivos de acordo com comissão, agenciamento, produtividade, quantidade de contratos e ticket médio. Só um spoiler para a gente não se entender. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. E depois eu aguardo, eu vou fazer um contato com as duplas que eu anotei aqui que foram formadas e a gente volta a se falar durante a semana, tá, gente? Beleza. Obrigado a todos aí pela participação. Obrigado pela oportunidade. Acho que o que enriquece tudo isso é todo mundo ter participado. Quanta gente está aqui e a gente teve participação de quase todos aqui, né? Só quem não está podendo falar, enfim, quem não conseguiu falar, participou pelo chat, que nem o Igor, o Cristiano, o pessoal que não está podendo falar participou pelo chat. E muito legal. O Igor fez alguns comentários, o Cristiano fez alguns comentários bem interessantes também aqui sobre o trabalho que ele faz com os enfermeiros, né? O Cristiano falou até que a meta dele é ser o Genivaldo da enfermagem, né? Então, muito legal. Gostei, obrigado a todos pela participação e excelente semana. Eu estou dando um print aqui, deixa eu só abrir aqui a nossa tela para dar um print e a gente ficar aí, alterar isso aqui. E, esqueci de falar, essa nossa reunião, como foi especial, né, com a participação do Marcão, ela foi gravada, foi a primeira reunião gravada do mentor. Olha! E, então, depois eu vou disponibilizar com exclusividade só para vocês, tá? Eu não vou disponibilizar em rede social, nada. Provavelmente isso vai para o YouTube e eu vou colocar um link dedicado só exclusivo para os nossos parceiros aqui do Mentor. Então, aguardem, eu vou começar a disponibilizar esse conteúdo para vocês poderem voltar e falar, caramba, o que é aquilo que o Marcão falou? Ele mostrou um negócio assim, eu volto lá e consigo assistir novamente o trecho dessa nossa reunião. Beleza, gente? Obrigado a todos aí. Obrigado. Parabéns, Marcão. Pô, que é isso? Sensacional, cara. Valeu muito a pena. Passamos bastante do tempo, mas valeu muito. Obrigado. Cara. Excelente semana, pessoal. Boas vendas. Obrigado para vocês também. Boa semana. Teoria e de prática. Adianta, né? Patrícia. Ótima semana, obrigado, Marcos. Estava sensacional. Márcia Maeda, Ricardo. A ideia das duplas foi sua. Tá aí. A ideia foi sua, cara. A gente só. Bem. Obrigado, Genivaldo. Valeu, pessoal. Boa semana. Obrigado, gente. Obrigado, Patrícia, Cláudia, Marião, a Kátia. Sensacional, Marcão. Valeu a pena. Valeu, Renato. Muito... Obrigado. Teremos outros. Semana que vem tem continuidade. Tem continuidade. Conte conosco. Valeu. É isso aí. Obrigado.